Então, a princípio, eu vou ler a reflexão, tá? E aí a gente vai avançando e discutindo, né? É, a cultura, o mundo e seu coração, união de culturas. O Brasil é um país continental. Diferentemente de outros países, o Brasil apresenta uma variedade de raças, costumes e culturas. Um caldeirão de culturas se auto-influenciando e a naturalidade da convivência vai se consolidando. É o aprendizado da convivência com o diferente, uma globalização antes de sua existência. Os valores que vão se formando são resultantes dessas diferentes culturas. Teria sido pretensão a afirmação de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Ou seria os prenúncios de uma cultura universal? Então, como o assunto é cultura, né? É, deixa eu só. Como o assunto é cultura, eu peguei alguns movimentos, antes da gente entrar no tema que fala sobre o livro do psicografado pelo Chico, em 1938, eu peguei alguns movimentos que mostram como o Brasil, até antes mesmo, e após a abolição da escravatura, vinha tentando trazer uma cultura nossa mesmo, né? Própria, com base nas nossas raízes, né? Nas nossas etnias. Então, você tem o europeu, você tem o negro e você tem o indígena, né? Os povos originários. Então, há alguns movimentos, às vezes individuais e coletivos, que já é um prenúncio da própria, antecedem, né, a própria psicografia do Chico, né? Então, a princípio, é, eu peguei aqui a história, deixa eu ver se eu consigo avançar aqui, que eu estou meio perdido aqui. Aqui, a história da Chiquinha Gonzaga, né? A Chiquinha Gonzaga, ela nasceu em 1847, ou seja, antes da abolição da escravatura, né? E ela vai ser uma mulher, uma musicista, que vai desempenhar todo o seu tempo, vai voltar todo o seu tempo na busca dessa nossa cultura popular, né? Então, ela nasce, apesar dela ser filha de uma negra com um branco, ela nasce no período ainda em que está presente a escravidão. E, mas ela vai ter uma estrutura familiar muito sólida e ela vai ter também uma educação muito erudita. Então, ela vai ser uma exímia pianista, né? Ela é a primeira pianista chorona que ela traz o choro que é do violão para o piano, né? E isso, na época, é um escândalo, porque, ainda mais para a classe erudita, né? Imperava no Brasil uma cultura, uma arte erudita, né? Então, achava-se que aquilo era um desaforo, uma aberração, né? Ela trazer a música popular para o piano. Então, e ela vai ser a primeira regente mulher. Ela vai criar uma orquestra só de violões, né? Ela vai ser muito criticada por isso e, ao mesmo tempo, muito elogiada. Então, achei importante a gente falar um pouco dela, né? Dessa grande mulher. Ela vai se divorciar do primeiro marido dela, vai perder os filhos, porque, como ela é uma mulher. Na época, a mulher que se divorcia perde o direito de ter os filhos, né? E então ela vai perder. Cada filho vai
por um lado e ela vai acabar. Ela tem 29 anos quando isso acontece. E ela vai continuar a vida dela dessa forma e voltada para a música popular, né? Trazendo o popular, trazendo a música que nasce dentre a população negra, ex-escravos, para o Brasil, né? Para todo o Brasil. A gente tem também a Semana de Arte Moderna, né? Que também antecede ao livro, que é de 1922, e também são homens e mulheres, né, que eles vêm de classe erudita, né, de uma classe social erudita, são filhos de cafeicultores, e como eles estudaram na Europa, eles trazem da Europa toda a base erudita e vão trazer e vão mesclar essa base erudita à, à nossa cultura, né? Então, eles vão fazer uma revolução. Aí já é um movimento, né? É um movimento institucionalizado, não é só uma pessoa tentando fazer o impossível, já é um movimento que também não vai ser muito bem visto, né, por grande parte da classe erudita, né, mas é algo que está começando, que já está tá ali, né, em vias de eclodir, né, e lá na frente vai dar origem ao movimento Tropicália na música. Então, o que que é isso, né? O que que é, o que é isso? É a tentativa de trazer e colocar tudo junto, essa mistura nossa, né? Do negro com o índio, com o europeu, fazer uma cultura, né? Nossa, própria nossa. Então, isso vai acontecer aí no início, do século, né? Aí a gente tem o Raízes do Brasil, né, que é do Sérgio Buarque de Holanda também, aí já um aspecto bem social, né, e também cultural. Então, já em 1936, preocupação da reconstrução de um Brasil plural, né, é a busca da nossa cultura. Se os conquistadores do Brasil e seus descendentes dominaram sem contestação no passado, nos anos 30 a contestação se radicaliza. O Brasil precisa ser redescoberto e reconstruído pela sua própria população. O papel dos negros nessa reconstrução política, social e cultural. E aí, por fim, o livro, né, que é mencionado logo na introdução, psicografado pelo Chico, em 1938. Então, o que que esse livro traduz, né? Brasil, coração do mundo. Ou seja, o Brasil é um, é um, é um país que está destinado a ter uma missão espiritual, né? Tem essa missão espiritual, mas para que ele realize essa missão espiritual, algumas coisas precisam acontecer, né? Dentre essas coisas, você tem uma evolução moral, né? Afinal de contas, seria o coração do mundo, né? E a pátria do evangelho, e uma aceitação, das diversas etnias e dos diversos povos que chegarem aqui. Então, é uma missão espiritual porque você abraça a todos que chegam, né? E transmite uma consciência moral já mais evoluída, né? Porque quem que faz caridade? Quem é capaz de receber, de abraçar e ajudar? Quem faz caridade? Quem faz caridade pressupõe que são pessoas que têm uma consciência mais elevada, não sei se mais elevada é a palavra certa, mas uma consciência mais voltada para a fraternidade, para aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que, afinal, é a mensagem do Cristo, né? Então, queria fazer essa introdução
e para poder apresentar assim de uma forma é, mais, mais cultural mesmo, esse movimento, esses movimentos que existiam e que, de repente, não sei se continua, sabe, gente? Não sei se com esse nível de competência, né, que houve, né, de pessoas muito competentes que revolucionaram o país logo no início do século passado. Então, eu deixo aberto aí para comentários de vocês. A respeito mesmo da introdução, né, que ele fala, Muito legal, Vanessa, muito ele, legal. Você trazer os elementos que demonstram, né, essa pluralidade da cultura, né, desse globalismo das diversas raças, né? É interessante você pontuar também que isso acontece antes da declaração de Humberto Campos, né? Então, isso, já havendo esse movimento anterior, exato. é muito bacana. Foi muito bom. Na filosofia isso é muito importante, né? Quando a gente coloca uma ideia, uma afirmação, a gente trazer os elementos que comprovam, né, aquela afirmação. Você fez isso. Muito bacana, viu? Gostei da contribuição. E falar em contribuição, Ricardo, e Vanessa e amigos, eu coloquei no grupo aí esse livro que a Vanessa deu a introdução aí, eu coloquei, não sei se todos já leram o livro, eu não tinha lido, mas há uns 3 meses atrás eu fiquei curioso pelo tema, o que que seria essa história da pátria do Evangelho, né, coração do mundo, e fui ler, achei muito legal mesmo, e coloquei aí, tá, no grupo, quem Uhum. tiver interesse em olhar aí a bibliografia para comprar, vale a pena. E o interessante também é, se entrar no aspecto político, mas é a história, né? Logo que Getúlio institui o Estado Novo, ele não vai dar vazão a isso, né? Essa tentativa de unir essas etnias em torno de uma cultura própria, né? E em torno também de uma sociedade nova, valorizar isso. Então, parece que houve uma ruptura nessa revolução que se iniciava, né? E devido aí às questões políticas, enfim. Então, isso é triste, né? Porque a gente não tem história, né? A gente perde história, poucos falam disso, né? Dessa tentativa de união de etnias, de união de culturas, né? O que que os negros trouxeram para nós? O que que os indígenas, né, produzem em termos sociais, enfim. Então, é pena que a gente não tenha isso, não tenha acesso, né? Que todos nós possamos ter acesso. Os nossos jovens, as crianças e os jovens, enfim. Então, é isso. Vou continuar. Quem gostaria de ler a introdução para a gente fazer, né? Para que todos participem e possam fazer seus comentários também. Cria-se uma dinâmica, é bom. Vamos lá, gente. Vanderlei tem voz de locutor, viu, Vanessa? Então, pode ir, Vanderlei. Eu vou ler, vai. 12.1 Introdução. Este capítulo tem por objetivo o entendimento do que é a cultura, como ela surge, do que se compõe e como ela se apresenta pelo mundo. Vamos investigar uma das leis citadas em O Livro dos Espíritos, a Lei de Sociedade. O estudo da filosofia nos proporciona o exercício da busca da verdade. Desenvolve, por um lado, o espírito crítico e, por outro lado, nos capacita a melhorar, ponderar antes de emitir juízos. A exteriorização da filosofia se faz através de atos mais equilibrados, das palavras muito bem pensadas
visando sempre a harmonia do ambiente físico e espiritual. Para auxiliar o nosso entendimento e ajuizamento, precisamos imergir no contexto que está sendo objeto de nossa análise. A isso poderíamos chamar de autotransporte ao local e ao tempo do objeto do nosso estudo. Essa contextualização exige um maior conhecimento do ambiente onde se desenrola o nosso estudo em termos de local, de época e de costumes. Este último é traduzido pela cultura da época em questão. O objetivo do capítulo é mostrar como nós podemos ser mais tolerantes e aceitar mais as culturas dos outros povos, que muitas vezes nos chega de uma forma que nós às vezes repelimos, né, criticamos. Então, o estudo da cultura possibilita que nós não sejamos tão críticos, né, com relação à cultura de determinados povos, porque cada um tem a sua origem, tem o seu conteúdo histórico, social, enfim. Então, saber o que é cultura nos ajuda muito nesse sentido. Vou continuar, vou ler o próximo capítulo, então, tá? O próximo item. Cultura, conceito. O termo cultura que desenvolveremos neste capítulo se faz sobre o aspecto antropológico, sociológico e etnológico. Outras óticas serão estudadas mais à frente. Sobre os três aspectos citados acima, a cultura é o conjunto de hábitos, usos, valores, costumes, psiquismos, comportamentos psicológicos, religião e religiosidade que o agrupamento possui. Essa cultura passa de geração a geração e sofre influência de outras culturas. Os usos e costumes são a comida, a música, a dança, as artes. Além desses, acrescentam-se os psiquismos e comportamentos psicológicos, como altura de voz, gesticulação, emoções adicionadas à fala e outros. É como os italianos, né? Aqui muita gente descendente de italiano, então o povo fala alto, fala com a mão, gesticula muito, né? E se você vai para lá, então parece que eles estão dando bronca, né? Então querem o tom de voz é muito alto, aí já você vê o japonês, né? O japonês é calminho, fala baixo, né? É outra cultura, né? Outra forma de se apresentar, né? Ao que citamos, pode-se adicionar os valores desse grupamento, a religião, por eles cultuada, e sua religiosidade. A religião desempenha um forte papel na cultura, né? Porque a religião, ela nos molda a nossa forma de viver, de ser, e molda uma sociedade, né? Ao que citamos, pode adicionar aqui, né? Muitos hábitos foram desenvolvidos a partir das necessidades de sobrevivência ou da convivência. Aqui, né? Então, por exemplo, é, necessidade de sobrevivência, né? Então, um exemplo, quando os negros, nós foram 13 milhões de negros que migraram para o Brasil na época da escravidão, 13 milhões. Esses homens e mulheres chegaram aqui, eu sei disso porque eu fiz um estudo sobre as religiões afro-brasileiras, né? Quando eles chegam aqui, eles não podem desenvolver a sua religiosidade, né? Então, que é uma parte da cultura. Então, o que que eles fazem? Eles vão associar aos seus orixás os santos católicos, para dessa forma poderem cultuar de forma oculta, né, os orixás deles. Então, eles vão associar Oxalá a Jesus, a Iemanjá, a Nossa Senhora, e assim por diante.
Então, isso é moldar a cultura desses homens e mulheres. Ela foi moldada, ela teve que ser alterada, né, por conta de toda a situação deles. Não só essa, mas outras, né? O meio ambiente também afeta enormemente os hábitos. Localidades à beira-mar, no deserto, nas montanhas, em florestas, nos campos ou nas geleiras, têm forte influência nos hábitos desenvolvidos por suas populações. Então, você vê, todos esses requisitos influenciam, né? Então, você tem a religiosidade, a religião, você tem o local, você tem a temperatura, você tem N motivos que são a base do desenvolvimento de uma cultura, né? Então, tudo isso é complexo, né? E aí a gente olha de fora, né, e critica, né? Critica. Então, que nem o povo lá da Índia que toma banho no Rio Gange, que ninguém se conforma com isso. Como que pode tomar banho no Rio Gange, aquele rio? Ué, mas a gente não sabe o porquê, né? A gente não vai estudar a cultura hindu para saber o porquê que eles tomam banho lá. Onde pessoas que acabaram de morrer são colocadas para serem levadas, onde eles fazem a cremação ali à beira-rio, né? À beira do rio, né? Os homens e mulheres vão lá para morrerem. Eles ficam lá à beira do rio Gange para morrerem, né? Eles morrem, são cremados, suas cinzas, e outros que não podem pagar, não tem dinheiro para pagar a madeira, eles são jogados no rio e as pessoas tomam banho ali, né? A princípio soa muito estranho isso, né? Mas é cultura, né? Então a gente tem que aceitar, né? Tem que tentar entender. Acho que o princípio é esse. Posso continuar? Alguém quer ler? É, Alguém? tem duas mãozinhas levantadas, a Patrícia e Opa, a não Raíssa. vi. Pode falar, Patrícia. Boa noite, tudo bem? Tudo? Ô, Vanessa, é muito engraçada essa questão da cultura, né? Porque a gente começa a olhar outros povos, vamos dizer, outros países, né? E dentro do nosso próprio país, a gente é uma imensidão tão grande que a gente tem diferenças, assim, gritantes, né? De uma região para outra. Eu sou de São Paulo, capital, morei no interior de São Paulo, morei em Fortaleza e agora estou morando em Santa Catarina. Então, a gente vê o quanto o Brasil é diverso, né? Uhum. E essa questão da sobrevivência, da convivência, a minha filha, a gente foi para Fortaleza, minha filha tinha 6 anos, 6 anos e meio, 7, estava se alfabetizando. E quando ela ia brincar com as meninas lá, com as coleguinhas, ela falava um cearês mais perfeito que o próprio cearense. Uhum. E em casa ela conversava com a gente normal. Então, e isso, o quanto vai acrescentando para a gente, porque se a gente não vive aquela cultura, a gente só vê dos livros, a gente não entende muita coisa. E quando a gente vive a cultura, a gente começa a entender o porquê das coisas, o que motiva as pessoas a agirem daquela forma, os seus históricos, as suas histórias, né? Uhum. E isso é muito importante, o quanto vai agregando, mas precisa estar aberto quanto a isso. Hoje, estando aqui no Sul, também tem uma cultura bem diferente, mas eu sinto, né, eu estou há pouco tempo aqui, há um ano, mas que as pessoas são mais fechadas para tanto para aceitar quanto para aprender sobre as outras culturas, para entender isso, sem o pré-conceito de algumas coisas. E isso é muito, muito interessante, né? E a gente está num único país, né? Dentro do Brasil. É muito rico, né? Nós somos um país culturalmente rico. E, mas acho que em grande medida nós precisamos aprender a respeitar, né, a cultura, cada um respeitar a cultura regional,
de cada um. Então, aí voltando para o Humberto de Campos, né? Em que momento nós estamos desse coração do mundo, a pátria do Evangelho, né? Porque se é parte da aceitação, né? E existe muita dificuldade de nós aceitarmos isso, né? Aceitarmos as culturas, aceitarmos as etnias diferentes. Em que momento nós estamos, né? Pode falar o próximo, é o seu Irair, né? Eu ia pegar justamente esse link que você deu o tema aí e que a Patrícia abordou, a baita ironia, né, da proposta, entre a proposta do Humberto de Campos, psicografada por Chip em 1937, com o próprio exemplo, Vanessa, que você deu que a cultura afro, né, chegou aqui, então ela veio aqui atendendo, digamos, como foi aberto aqui o tema inicial. Somos um país de coração aberto para qualquer diferença, pretos, negros, amarelos, índios, etc, etc. Ora, e daí nós, afetivamente, fraternalmente, nós nunca crescemos, porque se socialmente nós crescemos, somos aí uma etnia variada, poxa, cadê a fraternidade que o Kardec prega num dos três princípios que nós vamos ver aqui na frente, no 12.7, e um dos preceitos deixados pela doutrina espírita, que é o que cabe aqui no meu raciocínio, é que instruí-vos e amai-vos uns aos outros. Ora, cadê o amor ao próximo se os negros, os afrodescendentes tiveram que dissimular um gosto pela religiosidade dele para amarrar com os nossos santos dos brancos, porque aí seria um culto aceito? Isso é uma baita hipocrisia, né? Então nós estamos longe, assim como, a meu ver, o mundo está longe da regeneração, e a gente fala está longe, mas para aquilo que é eterno nunca estará longe, nós talvez não vejamos. Mas então tem muito chão ainda. Mas imagina que hora que nós vamos atender os preceitos de coração do Evangelho? Não, nós estamos sendo fel do Evangelho e sem entrar no mérito político aí, né, dessa dicotomia que se criou no país que se diz coração do Evangelho. Não vejo coração nisso, não. É, o livro ele nos leva a esse questionamento, né? Assim, em que pé estamos? Se é que um dia vamos chegar nesse momento, né? Pode falar, Belardo. Eu queria fazer um adendo aí na nossa conversa sobre a questão do valor cultural, no entendimento de que a qualidade pessoal de cada um de nós é a base de todas as outras qualidades, é como eu vejo. De modo que o valor cultural, assim como de outras tantas coisas, como, por exemplo, o valor que damos aos bens materiais, aos bens morais, aos bens espirituais, na medida que nós valorizamos e alicerçamos isso na nossa vida, nós seremos certamente produtores, né, desses valores que forem inculcados em nós por meio do processo educacional. Por exemplo, eu entendo que o valor que nós recebemos, né, seja ele de qualquer natureza, agora estamos falando de valores culturais, eles são transmitidos essencialmente pela educação, pela família, né, pela educação pelo processo formal, né, e pelo processo informal. Soma-se a isso os valores que são colocados para nós pela mídia, pelos meios de produção, enfim, valores que estabelecem em nós condutas, comportamentos. E são esses valores que vão nortear a nossa vida. Ora, se vão nortear a nossa vida, nós temos que ter essa consciência que já foi comentada, de que devemos sim, necessariamente, respeitar todos os valores, todas as culturas materiais, morais, né, e materiais, que são, no caso, as espirituais, de todas as culturas, de todos os povos.
Até porque nós somos colonizados por um povo, né, pelos europeus, que absorvemos a cultura desses povos. Mas também é importante que digamos que nós, nesse tempo todo em que vivemos, formamos e criamos também uma cultura que também caracteriza a nossa brasilidade. Então, assim como devemos respeitar certamente as culturas que recebemos, né, e de etnias e tudo mais, também devemos valorizar a cultura produzida por nós. Também é oportuno que digamos que, por exemplo, a nossa personalidade, ela é, no meu entendimento, dividida em duas partes. Uma que é a parte genética, né? Que é uma coisa herdada, segundo a psicologia nos ensina, e que 90% dessa nossa personalidade, ela é aprendida, né? Se ela é aprendida, onde nós aprendemos a ser o que somos ou valorizar os nossos bens, sejam eles de qualquer natureza? Primeiramente na família, depois na escola, no trabalho e pelo meio social. Então, esses valores que formam a nossa personalidade, né, certamente vão influenciar muito a nossa conduta, o nosso entendimento de valor cultural, nosso e de outros povos. De modo que não seriam os genótipos nem os fenótipos que estariam determinando, né, o respeito ou a consciência que eu tenho que ter de outras culturas. Era esse adendo que eu queria fazer. Muito bom, muito bom. Obrigada pela sua manifestação. Foi de grande valia, viu? Eu entendo que sim, o Brasil tem uma cultura, uma arte muito nossa, né? Eu vejo que nós conquistamos isso, né? E ela é muito rica também, devido ao Brasil ser um país continental. Então, se socialmente há mudanças, então a parte artística também, acompanha essas mudanças regionais. Então, o Brasil, culturalmente, ele tem várias caras, ele se mostra de várias formas. Então, eu vejo que a nossa cultura é muito rica. E e é pena que não é mais desenvolvida, né? Incentivada. E eu acho que nós perdemos muitos bons artistas pelo caminho, que não tem sentido. Então, poderíamos ser muito mais ricos, né, em termos de cultura, assim, pelo menos ter acesso, né, à arte, né, a boa arte. Parece que está escondida. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Parece que a nossa arte está escondida, a gente tem que ficar vasculhando para achar. Também a nossa juventude também precisa ter esses pensamentos, né? Uhum. Mais algum comentário? Então, eu vou continuar, tá bom, pessoal, para nós avançarmos. Hábitos estranhos, cultura. Por vezes, descobrimos em determinados grupamentos humanos hábitos que fogem totalmente à nossa imaginação. Isso se deve por desconhecermos as necessidades e os valores desse grupamento. Citamos alguns: ingestão de vegetais e animais estranhos, cultuar objetos e animais como deuses, agressões e mutilações do corpo, formas diversas de saudações, apertos de mãos, abraços, beijos, exteriorização de sucessos ou insucessos, de grandes alegrias e de grandes tristezas. Então, aqui eu peguei só dois exemplos para a gente poder discutir sobre a questão do banho, né? Que eu acho que
que é algo que sempre é discutido nas rodinhas, assim, sempre tem algum comentário sobre hábitos de banho, né? Então, o Brasil é o país onde mais toma banho, né? Nós tomamos, em média, 3 banhos por dia. E aí vem os franceses, norte-americanos e espanhóis tomam 1 banho por dia. Sim. No Reino Unido e na Turquia, metade da população faz isso todo dia. Então, metade da população toma 1 banho por dia. Na Alemanha e no Japão também. Chineses, mais de 40% tomam banho uma vez por semana. Então, sempre surge essa discussão do banho, né? Então, por quê? Né? Por que que há países em que existe essa cultura do banho? Né? Isso não aconteceu sempre, né? Então, por exemplo, os egípcios, há 3.000 anos, eles já tomavam 3 banhos por dia, que eles entendiam que era para purificar a alma. Eu acho que nós aqui vamos um pouco por esse lado também, porque, e principalmente os espiritualistas, porque quando a gente está com a água, toma o banho, ou mesmo no mar, ou um banho de cachoeira, a gente sente renovar, né, a energia. Então, eu pelo menos penso assim, né? Você faz uma oração, tomando banho, o seu dia já começa diferente. Os cretenses, né? Contato com a água fazia parte da educação dos jovens. Então, eles tinham isso como uma parte da educação mesmo, do povo grego, né? Os romanos, eles tinham as termas, né? Que eram construções com vários salões, com vestiários, saunas e diversas piscinas. Era um resort. Porque, além disso, eles tinham também uma parte de biblioteca, de atividade social, de jogos. Então, isso realmente acontecia em Roma. Aí tudo muda na Idade Média, porque o contato com o corpo vai ser algo de pecado, né? Um ato de pecado. Então, o que que eles faziam, né? Na partir da Idade Média e tal? As pessoas tomavam um banho completo 1 vez por ano, né? E um banho completo 1 vez por ano, ok, gente? Então, aí você já vê que é a influência da religião na sociedade, nos hábitos sociais, né? De higiene, né? Até então não se sabia disso, que era uma questão, que a higiene é importante para a nossa saúde, né? E aí no século XVI e XVII, devido às pestes, né? Aí entendia-se que quando você tomava banho, você abria os poros, e com isso você permitia a entrada dos vírus. Então foi um outro motivo que fez com que os europeus ali, toda aquela região, não tomasse banho, medo, né? O medo. Primeiro o pecado, depois o medo. E, posteriormente, as guerras, né? Escassez de recursos, não havia possibilidade de aquecimento. Então, quando a gente vai entender, né, fica muito mais fácil entender o porquê, fica muito claro entender esse hábito cultural, né? E, e ver como que as coisas são, né? Alguém quer fazer algum comentário? Aí tem outros hábitos estranhos, né? Comer carne de cachorro. Sudeste Asiático, eles fazem muito isso, né? Inclusive, agora, recentemente, na Coreia do Sul, eles proibiram, quer dizer, durante 3 anos, os comerciantes terão que modificar, procurar outros meios de sobrevivência até o ano de 2027, porque a partir de 2027 vai ser proibida o abate e comercialização da carne de cachorro e gatos. Aí tem essa ONG, Human Society International,
que eles fizeram uma pesquisa em que 30 milhões de cães são mortos e gatos são mortos, que são cães, né, para a produção de carne, e que esse número provavelmente é maior devido ao comércio ilegal em algumas regiões. Então, para nós isso é inconcebível, né? É muito, eu criticava, né? Porque eu tenho minha cachorra aqui, e o cachorro, gente, faz parte da nossa vida, né? Ele está inserido na família, né? Está inserido no contexto da família. Então, para mim é muito difícil entender essa cultura. Agressões e mutilações do corpo. Então, você tem dois tipos de agressões ou mutilações. Você tem uma agressão, uma mutilação que é decorrente de uma questão psicológica, psíquica, né? E outra que é uma questão cultural, simbólica. Então, você tem objetivos de cura, posição social, expressão de espiritualidade, dentre outros. Nestas autoagressões, não parece existir um componente afetivo emocional, mas sim sociocultural ou religioso. Aqui no Brasil a gente vê, né, aceita muito. No passado não se aceitava tanto, mas hoje em dia se aceita muito as tatuagens, os piercings. Eu acho que culturalmente a gente teve uma mudança nessa aceitação. E tem um exemplo interessante dos samurais, que eles, quando iam para as guerras, tem um ponto no nosso organismo, no nosso corpo energético, logo 4 dedos abaixo do joelho, na parte lateral da perna, que é um ponto da imunidade. Então, o que que eles faziam? Eles queimavam esse ponto, né, para criar imunidade para não adoecer durante as guerras. Então, é uma mutilação, é uma agressão, mutilação não, é uma agressão que tem uma finalidade de proteção. Então, aí eu acho que faz parte, né? A gente tentar entender do porquê dessas situações. Algum comentário sobre a questão dos banhos, a questão dos cachorros, ou mesmo sobre exteriorização de sucessos ou insucessos, de grandes alegrias e de grandes tristezas, né? O pessoal americano, né, o povo americano faz questão de expor o seu sucesso, né? De falar do seu sucesso, falar quanto ganha. Para eles isso é uma questão cultural, né? É cultural. E nós já somos o oposto disso, nós somos mais, né? Ninguém fala por aí quanto que ganha, né? Quanto que recebe, assim, as pessoas não ficam comentando por aí, né? E também a gente tem um hábito de não ficar falando muito do sucesso, de como a gente pode, né? Essa coisa parece até meio arrogante, a gente tem essa visão meio arrogante, mas fica falando, né? E é cultural. O que para nós pode ser arrogante, para o americano pode parecer algo, poxa, mas a pessoa não fala, não se expressa, né? Não mostra suas conquistas, né? Então é interessante isso também, como a visão muda, né? De uma cultura para outra. Não sei se o aspecto religioso também tem influência, né? Tem influência, a humildade, né? Não tentar se sobrepor, pode parecer que é falta de humildade você falar dos seus sucessos. Então, tem isso também, um aspecto religioso. Não sei como que vocês veem isso, né? Vocês pensam dessa forma. O Abelardo está com a mão levantada há algum tempo. Eu não sei se ele esqueceu aberta. E tem a Patrícia com a mão levantada. Pode falar, Patrícia. Isso, o Abelardo baixou a mão. É a Patrícia.
Não, eu ia comentar a questão do banho, né? Porque a gente recebe, né, informações espíritas, né, até do próprio Chico, né, falando sobre o magnetismo do banho, né, sobre o quanto o banho pode renovar as nossas energias, colocar a gente, né, numa condição melhor, né? Fazer ali, enquanto você está fazendo, tomando seu banho, você está fazendo sua higienização mental, espiritual e trazendo boas vibrações, né? Então, quando a gente vê que 50% de uma população toda, né, não toma banho todo dia, é o que você falou, é cultural, né? Pra gente isso é mais difícil. E eu li um livro também, A Caminho da Luz, que fala muito da questão dos egípcios, né, de capela e tudo mais. E olha, eles há 3.000 anos, né, já tomavam 3 banhos por dia para purificar a alma, né? Então eles já trazem um conhecimento. Eu entendo que os egípcios trazem um conhecimento em relação à alma pós-vida, né, e tudo. Claro que de uma maneira diferente, mas eles têm esse conhecimento já intrínseco na cultura deles do pós-morte, né? E dessa conexão com o divino muito mais aguçado do que o restante do mundo. É isso. Sim. Depois de saber essa informação, sabendo, eu já tinha ideia, mas você trouxe aí, Vanessa, essa informação dos países, né, que consomem a carne dos animais, de cachorro, gato. Mas, ao mesmo tempo, você trouxe uma boa notícia aqui em nome das minhas três petinhas. Eu quero agradecer essa nova lei aí que vai ter que dar um jeito de não abater mais esses animaizinhos. Então, a Carlotinha, a gatinha mais nova, a Morgana, a gatinha mais velha, e a Mel, cachorrinha, agradecem, certo? Bom, e com relação ao banho, tem um dado também. Quando nós fizemos aí em São José, eu estou morando em Rio Preto, mas quando nós fizemos aí o curso de médio, o curso de EAE, aí no Paulo de Tarso, uma das orientações que a gente tinha para fazer o passe de limpeza na hora do banho, né? O passe de limpeza que potencializa, né, na água aquela coisa de tirar miasma, de reforçar, né, a nossa aura. Ok. Isso mesmo. E mesmo assim a gente ter essa noção, né, espiritualista, espírita, enfim, a gente sabe, né, que depois de um banho você revive. Então, para nós é muito difícil pensar dessa forma, né? Posso continuar então? Vamos lá. Outros usos do termo cultura. Outros conceitos são aplicados ao termo cultura, além daquele que tratamos neste capítulo. Alertamos no uso do termo para evitarmos o emprego equivocado. Então, é que ele vai falar que a cultura, o termo cultura que nós estamos estudando aqui, não tem a ver com os termos que são usados comumente, assim. A etimologia da palavra tem origem no verbo latino colere, que significa cultivar, criar, tomar conta, cuidar. Foi de onde se originou os termos agricultura, cultura de arroz, cultura do café, cultura da cana-de-açúcar, puericultura, cuidados com o recém-nascido. Então, esse é um termo usado, o cultura é usado para identificar, né, essas situações, né? Outro enfoque da palavra cultura pode ser relacionado com o conhecimento. Assim, dizemos que tal pessoa é culta no sentido de que o indivíduo tem conhecimento, é letrado, tem retórica. Deixando o aspecto individual e indo ao coletivo, falamos em cultura de elite, cultura popular, cultura de massa, cultura hippie, para indicar hábitos e costumes de um grupo dentro de uma sociedade. Então, são o termo cultura é usado para identificar outras situações,
que não quer dizer exatamente aquilo que a gente está estudando, né? A cultura no sentido de um aspecto que está entrelaçado, né, na vida de todos nós, nos povos, que faz parte da vida, só E, para distinguir, né, um termo do outro, né? e falando em distinguir, só para esclarecer um pouco, e onde que encaixaria, e eu procurei nos parágrafos, e onde se encaixaria cultura de urina. Tem que fazer cultura de urina. Cultura de urina. Exame de cultura de urina seria o quê? Acho que conhecimento, talvez, da composição É, mais analítica da urina. Não é, tem esse termo é. cultura de urina? Não, É porque eles vão é, pegar todos os componentes ali, né, para chegar moça, a um consenso ali, né, um resultado, né? Acho que é isso. Também não sei dizer não. vamos lá. Você Precisava ter pegou de alguém aqui da área da surpresa. saúde, né, para É, poder. cultura de urina. Não tem nenhum médico, um biólogo. Tem a ver com bactéria, né? Fungo, essas coisas. É. É Hum, uma análise para você verificar se tem vírus, bactérias na urina. Então, uma expressão não, usada para esse método. tá. Né? Perfeito, olha lá. Comunidades e sociedades, suas transformações. Os estudos, partindo da filosofia da história e da antropologia, distinguem dois grandes tipos de cultura: a das comunidades e a das sociedades. Uma comunidade é um grupo ou coletividade onde as pessoas se conhecem, tratam-se pelo primeiro nome, possuem contatos cotidianos, face a face, compartilham os mesmos sentimentos, as mesmas ideias e possuem um destino comum. No que tange à sociedade, esta é uma coletividade internamente dividida em grupos e classes sociais e na qual há indivíduos isolados uns dos outros. Então, a comunidade é algo fechado, né? Algo em que todos falam ali a mesma língua, né? Vamos dizer assim, todos estão envolvidos num tipo de ideologia, de, 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 de filosofia. E a sociedade, a cultura na sociedade é algo muito amplo, né? E, ela amplia, né? Um aspecto da sociedade não está necessariamente ligado a outro aspecto, né? Que nem a Patrícia falou, lá no Sul, a sociedade, a cultura do Sul é muito diferente da cultura aqui de São Paulo. Então, porque a gente está falando da cultura na sociedade, né? Pode falar, Abelard. Com relação, eu até marquei aqui, como você fez menção, de cultura da comunidade e cultura social. No meu entendimento, tudo é uma sociedade. Agora, dividida em grupos ou em comunidades por valores, né? Por valores e por questões de identidade. Então, a própria Uhum, situação socioeconômica de um grupo social estabelece valores peculiares àquele grupo. Inclusive nos grupos mais, digamos, socializados, né, a cultura acadêmica, ou a cultura, digamos assim, elitizada, ela fica difícil desse pessoal, por exemplo, absorver tais valores em virtude da sua falta de conhecimento, que é a cultura do conhecimento, como o Iraí falou sobre a cultura de urina, né? Então, é uma diferenciação que tem no sentido de se compreender, né, o que realmente é cultura e a importância dela na nossa formação ética, moral, cultural e espiritual. E isso se deve, em parte, cito bem, em partes, à nossa falta de inteligência, ou à nossa dificuldade intelectual de compreender algumas coisas. Por exemplo, nós dividimos a nossa inteligência em inteligência mecânica e inteligência criadora.
sabemos que a inteligência mecânica é aquela que a gente copia tudo. A gente copia dos outros ajustamentos, mecanismo. A gente trilha pelos velhos caminhos, né? Se faz tudo sempre igual, como diz aquela música do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Não sou cantor como o Iraí, mas, mas sim. Quando que a cultura ou a inteligência, digamos assim, criadora, é aquela inteligência que a gente inventa, que a gente cria, que a gente não tem medo de errar, que a gente rompe rotinas, né? E diante disso, a escola, como eu estava me referindo há pouco, ela tem grande responsabilidade nessa questão dos nossos conhecimentos. Nós temos um tipo de conhecimento chamado monossêmico e um outro tipo de conhecimento chamado polissêmico, onde o monossêmico é, procura sentido para explicar o que o autor falou, reproduz a ideia central do livro, do texto e dos estudos a ser feito. Ao passo que a cultura polissêmica, ela já produz múltiplas interpretações, livra-nos de limites, né? E nos dá outros referenciais teóricos. Então, essa dificuldade que nós temos hoje do entendimento cultural implica na falta de respeito que temos para culturas alheias, falta de respeito para os grupos sociais cujos valores e identidades se aglomeram ou se juntam. Então, eles são reconhecidos pelas características e valores que identificam aquele grupo. E isso faz com que também tenha uma certa ruptura de um grupo social maior, chamado grupo elitizado. Então, eu temo que essa falta de entendimento e de uma cultura geral e não uma cultura específica possa melhorar a nossa compreensão e a nossa conduta, né? Sim, perfeito, muito obrigada pela sua colaboração. Eu vou trazer agora no final desse item uma comunidade que eu entendo que ela quebrou, ela praticou uma ruptura, uma comunidade na Dinamarca, que ela acaba inovando em termos comportamentais de postura, né, diante da vida, diante da sociedade. Porque também para você fazer isso, né, você precisa ter coragem, né, para você inovar e desafiar o que está em termos culturais já pré-estabelecido e trazer um novo conceito. Além de inteligência, precisa de coragem, porque certamente você vai ter oposições e pode ser que você não consiga, ou esse grupo, né, você ou esse grupo não consiga pôr em prática, né, essa nova visão de mundo. Só para finalizar o item, aí eu mostro a sociedade, a comunidade, no caso. No que tange à sociedade, esta é uma coletividade internamente dividida em grupos e classes sociais, e na qual há indivíduos isolados uns dos outros. Os agrupamentos indígenas são comunidades. O tempo das comunidades é lento. Nas sociedades, as transformações são constantes e velozes. Uma comunidade baseia-se em mitos e fundadores. Numa sociedade, cada classe social procura explicar a origem da sociedade e de suas mudanças. Finalmente, uma comunidade cria a mesma cultura para todos os seus membros. As sociedades criam e produzem culturas diferentes e mesmo antagônicas. Por isso, as sociedades conhecem um fenômeno existente na comunidade, que é a ideologia. Então, nós temos as comunidades, diversas comunidades, né? A comunidade indígena, por exemplo, mas para sair um pouco do óbvio, eu fui procurar aqui uma. Ah, esqueci depois de falar da.
Essa comunidade, não sei se vocês já ouviram falar, Cidade Livre de Cristiânia, que fica em Copenhague, na Dinamarca. Essa comunidade, ela foi criada lá na década de 70. Ela era um antigo bairro para uso militar que foi abandonado. Então, muitas famílias se destinaram para esse lugar. Hoje vivem lá em torno de 1.000 pessoas. E eles se destinaram lá com uma ideia de liberdade, né, que aí entra a ideologia, né? Formou-se uma autêntica comunidade hippie. Isso existe até hoje lá, tá? Eles não pagam impostos. Então, é um bairro dentro de Copenhague. Tudo que eles produzem lá, né, eles não pagam impostos. Então, as pessoas moram nas casas, mas ninguém tem propriedade de casa, né? É uma forma mais livre de se viver. Então, quais são os princípios? Reciclagem, arte ao ar livre. Então, você vai lá e as pessoas estão fazendo arte ao ar livre em todos os lugares. Então, o privilégio da arte, né? E colaboração entre vizinhos. Então, eles praticam a fraternidade. Eles praticam a fraternidade lá. Totalmente seguro. Não há problemas de violência ou vandalismo. Então, é um tipo de comunidade que a gente pode falar que é um coração, né? Não necessariamente a pátria do evangelho, mas é um coração que recebe pessoas que lá chegam, que precisam de moradia, e lá eles praticam a fraternidade, eles praticam a arte, tem uma forma muito libertária, né? E as pessoas compram as mercadorias lá, os souvenirs e tudo mais, porque é mais barato, porque eles não pagam impostos. Tá certo que tem um lado não muito legal que foi proibido o comércio de drogas, né? Porque eles usavam muitas drogas lá, inclusive drogas, não só maconha, né? Mas drogas pesadas mesmo. Então foi proibido. E, enfim, eu achei maravilhosa essa cidade, esse bairro, né? Eu achei que se as pessoas produzissem arte e fossem fraternais, nós viveríamos um mundo bem melhor. Isso é possível numa comunidade de 1.000 pessoas, não sei se é possível numa sociedade. Vou dar continuidade. Alguém. Ok. Cultura em diferentes locais e épocas. Como o ambiente geográfico sobre a face da Terra é muito variado, a adaptação do ser humano muda completamente de região para região. Numa região árida, os hábitos dos habitantes são diferentes de uma região que impera a floresta. Numa região glacial, fria, os hábitos são completamente distintos de uma região tropical. No Brasil mesmo, os hábitos da região sul temperada diferem dos hábitos da região nordeste, tropical. Então, né, por que que eles são mais fechados, né? Mesma coisa mineiro, né? Falam que o mineiro é muito quieto, muito na dele. Aqui tem muito mineiro, né? Então, devo estar falando aí, não é nada com... Mas mineiro é mesmo, né? É um povo mais fechado, mais quieto. A única Por... mineira aqui está quietinha hoje, Olha ela tá, lá, tá vendo? a Joelma. Então, por quê? Por causa das montanhas. Eu já li isso. As montanhas você não tem a visão, né? Então você fica mais fechadinho em você mesmo, né? A Joelma apareceu. Já na praia você tá, né? Você tá vendo o horizonte, tá vendo. Então você vai ter um comportamento mais aberto, né? Você vê um carioca e vê um mineiro, a influência geográfica, né? Eu vejo isso, não sei de vocês. O desenvolvimento tecnológico, no decorrer do tempo, também faz a espécie humana mudar sua forma de vivência. Assim, numa mesma região,
em épocas distintas faz com que a população tenha hábitos distintos em vista do desenvolvimento tecnológico. Aí ele cita o exemplo aqui de São José dos Campos, nas décadas de 20, 30 e 40, e essa mesma cidade na década de 90. Então, vamos falar, né, do desenvolvimento tecnológico, né? E isso foi ainda mais potencializado depois da pandemia, né? Antes da pandemia, nós não fazíamos esse estudo de filosofia através da internet. Então, olha como o desenvolvimento tecnológico mudou isso, né? Mudou como nós nos relacionamos, né? E como nós compramos. A gente compra pela internet. As pessoas estão se relacionando por aplicativos de relacionamento, né? E vem dando, tem pesquisas nos Estados Unidos que vem dando super certo, porque são afinidades. Não tem mais o aspecto social, tem um aspecto de afinidade entre as pessoas, né? Gostos de música, né? Gostos de leitura, né? Ou, sei lá, gente que curte malhar, e aí vai procurar alguém que curte malhar também, gente que curte montanha, gente que curte mar. Então, você acaba conhecendo pessoas que são afins, né? Se afinizam, né? O consumo, né? Os filmes, não tem mais filmes, nunca mais fui ao cinema, eu consumo tudo pelas plataformas, música, Spotify, ou mesmo pelo YouTube, os canais, né? Então, as pessoas estão fazendo sucesso por canais, então, não tem mais gravadora, a tecnologia veio para mudar, né? Então, pode falar, Abelardo. Com relação a essa questão, eu gostaria de fazer um comentário. Diante disso, eu penso que o impacto das tendências do mundo moderno, contemporâneo, sobre os jovens, as crianças, inclusive nós adultos, está ligado também a uma questão do entendimento de que nós somos matéria-prima. Antigamente, né, não sei se todo mundo tem essa consciência, de que nós éramos chamados de uma tábula rasa quando criança. Nascíamos com o cérebro totalmente branco, em branco, que depois a família, o trabalho, a escola ia colocando em nós os conceitos e preconceitos, etc. Mas é preciso que nós tenhamos a compreensão de que jamais fomos um cérebro em branco, porque nós vimos de encarnações passadas, trazemos uma bagagem. Mesmo que não lembremos de muitas coisas, mas trazemos uma bagagem, né? E somos colocados num sistema social como matéria-prima, num sistema escolar, primeiro num sistema social, depois num sistema escolar que está dentro desse sistema social. Então, o que é que isso vai reproduzir em nós? Vai reproduzir formas e desigualdades sociais, que vai trabalhar as classes sociais. Produz em nós a interiorização de valores, né, sociais que nem sempre são saudáveis para o que o Espiritismo nos propõe, que é a viver em sociedade e harmonia, né? Também produz em nós esse sistema, e a escola, que está dentro do sistema, a produção de um saber, não podemos negar isso. A produção de um certo saber. E principalmente o saber acadêmico. O saber espiritual, poético, moral, talvez muito pouco. Então, o sistema e a escola, ela produz em nós, como se nesse output, né? Quando a gente entra em input, sai output, sai em produto acabado, quando sai da escola. Sai uma extensão da tecnologia. E a gente vai fazer o quê? Vai reproduzir valores que absorvemos dentro do sistema social e do sistema escolar, principalmente. Então, é fundamental que nós tenhamos, né, a consciência de entender que o compromisso
com a sociedade mais justa e solidária depende do conhecimento que temos que ter para compreender a nossa realidade, para compreender como vivemos e por que somos assim. E por que nós temos grande dificuldade de nos libertar, né, de valores negativos que alicerçam ou são base da nossa vida. Já diz o Espiritismo, né, que a reforma íntima é muito difícil. Tal são esses valores fortalecidos, enraizados no nosso peito, que às vezes valorizamos muito mais que a própria necessidade de valorizar os bens imateriais, que está difícil. Seria isso. Perfeito, é isso mesmo. É, nós temos que fazer um exercício, né? Um exercício diário que é o orar e vigiar, né? Então, a gente tem que estar atento a como atento aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos, né? E ver qual o caminho que nós estamos trilhando, né? Então, a religião, então, a gente vive numa sociedade consumista, materialista. Nós aprendemos isso desde criança, né? Que nem o senhor falou. Então, como equilibrar? Eu vejo que a gente tem que aprender nós estamos aqui, vivendo aqui, temos essa bagagem, mas em algum momento da vida a gente percebe que está trilhando algo muito mais material do que espiritual, e que isso não está bom, que isso não nos dá alegria, não nos dá paz, né? Então, como equilibrar, como viver em sociedade, pondo em prática, né, a doutrina, os ensinamentos espiritualistas, e, ao mesmo tempo, ter dignidade, né? Trabalhar e consumir sem apegar. Então, a gente vai tentando equilibrar essa situação. A Patrícia quer falar. Pode falar, Patrícia. Vou trazer uma curiosidade para vocês, só para vocês darem risada. Eu já me diverti muito com essa situação. Em 2010, quando eu mudei para Fortaleza, tem que falar o ano para a gente poder entender o contexto, né? Eu comecei a ir com alguns corretores ver uns apartamentos, tal, para a gente poder mudar, e eles falavam assim para mim: todos os cômodos têm ponto de rede. E eu olhava assim, e falava assim, gente, será que eu vou ter que ficar com aquele fio azul pela casa? Será que aqui não chegou Wi-Fi ainda? Aí ia no outro, ele falava assim, olha, todos os cômodos têm ponto de rede. Aí chegou uma hora que eu perguntei, falei, olha, desculpa, mas todo mundo, né, tem ponto de rede, né, não tem um Wi-Fi, assim, ele falou, não, esse aqui, ó, é o ponto da rede, porque muitas pessoas não dormem em cama, então já tinha o ponto da rede nos quartos, nos cômodos para as pessoas dormirem. E isso, inclusive, no hospital, uma amiga nossa lá foi internada e ela fez uma cirurgia, mas ela nunca dormiu em cama, então ela não tinha esse costume. Mas no próprio hospital já tinha o ponto de rede para ela levar a rede dela, colocar a rede para poder dormir. Não, mas a pergunta que não quer calar, você usou o ponto de rede, os pontos de Assim, rede? né? Tive que usar, tive que aprender, tinha uma amarração lá para fazer na rede, é tudo um. Não é só colocar a rede lá e Ah, bom. balançar, né? É o Aí a hábito. gente tem que aprender tudo isso, Mudou, viver então a você cultura do mudou. lugar. Culturalmente você já é uma outra pessoa, né? E Ah, depois, sim. e depois operar a coluna, quando voltar para São Paulo, operar a coluna, porque vira um ponto e vírgula nas redes, né? Ah, Bugadinho, assim. foi bem engraçado. Até hoje a gente dá risada disso. Hábito cultural. Exato. Vamos lá, vamos seguir, pessoal, para poder fazer logo a conclusão e dar um tempinho, né, para a gente discutir. Então, o que seria a cultura espírita? A doutrina espírita proporciona ao homem uma cultura, hábitos, valores, costumes, religiosidade, psiquismos, psicologias novas? Analisemos. Mudam os valores? Sim, os valores se alteram e, em consequência, os hábitos se alteram.
Quais os valores espíritas? Para refletirmos sobre os novos valores aos poucos assimilados pelos espíritas, partimos das três máximas legadas por Kardec: nascer, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos e instruí-vos. Os valores da cultura espírita são dirigidos por tudo que a reencarnação traz envolvido em seu conceito. Também essa cultura se manifesta nas ações que o valor da caridade, no sentido de amor ao próximo, desperta em seu profitente. Finalmente, o instruí-vos valoriza o desenvolvimento do conhecimento. Eis as linhas mestras da cultura espírita. É a proposta, né, do Humberto de Campos. Se nós conseguíssemos, um povo conseguisse seguir essa linha mestra aqui, nós nos tornaríamos essa pátria do Evangelho, né? Então, onde é que está a fraternidade? Onde está a caridade? Onde está o instruir-vos? Então, que muda, muda. Eu sim, acho que todos nós sentimos essa mudança, né, íntima, porque é algo é como se fosse uma escada mesmo, né? Um degrau leva ao outro. Então, você se sente estimulado a estudar mais, porque o estudo abre a consciência, né? Se sente estimulado a praticar a caridade, para ter essa troca, né, que a gente sente quando. Caridade no sentido assim do dia a dia, né? Não precisa ir num lugar praticar caridade. A caridade está no bem-querer, né? É você fazer as coisas com atenção, com cuidado, né? No nosso trabalho, no dia a dia. Acho que isso é caridade. Então, é simples, mas será que a gente faz isso? Então, a cultura espírita, ela está em nós, né? Está em Vanessa, nós. eu levantei a mão porque Sim. eu queria reforçar essa terceira aí, digamos assim, esse terceiro conceito que o Kardec deixou, a meu ver, salientando que esse instruí-vos não necessariamente seria só a busca do conhecimento em si, né? Seria Uhum. aquilo que nós falamos no início, que é a busca da verdade. Tá, É que o conhecimento perfeito. voltado, né, para assim a verdade, em direção à verdade absoluta, vamos dizer assim, que seria Deus, né? E está tudo ligado. Você Uhum. fazendo caridade, né? Você amando ao próximo e você procurando entender o porquê dessa vida, não é à toa que nós estamos aqui, ó. Que, aliás, o nosso grupo diminuiu bastante. O Ricardo poderia ver isso para nós, o que está acontecendo. Tem pessoas desviando do caminho da verdade. Aí nós estamos parecendo aqueles protestantes, né? Tem uns parentes evangélicos da minha família que, sei lá, não sei o que eu estava fazendo um dia, falou, você está desviando do caminho, oh, meu Deus. Então, então essas Uhum. coisas. Então, esse instruí-vos é nesse sentido, a meu ver, aí, Com né? Que certeza. amarra o Perfeito. coração do evangelho, né? É mais amplo, né? Não é só o instruí-vos no sentido intelectual, né? É no sentido Exatamente. espiritual, né? De busca Exatamente. E mesmo. nesse intelectual nós somos bom pra caramba, mas o Oh! moral ético, né, estamos atrasados ainda. Pode falar, Belardo. Mas esse instruí-vos também é uma questão de instrução também, além de que eu reforço e defendo a tese do Iaí, o instruir-vos também é buscar instrução para refletir e evoluir a nossa consciência a ponto de termos esta compreensão. Porque a Uhum. instrução é algo que nós temos desde o berço, nós somos instruídos. Agora, instruir conscientemente para que possamos ser pessoas melhores, né, depende muito do nosso querer autêntico. Por exemplo, eu posso dizer para vocês que a inteligência, a nossa inteligência, é algo, mesmo sendo um atributo do espírito, é algo estática. Ela é estática.
que para isso, para desenvolver essa inteligência, nós precisamos de instrução, precisamos principalmente de estímulos, né, na busca, né, da compreensão dos meios e realidade que a gente vive. Então, se nós não tivermos a instrução, se nós não tivermos os estímulos necessários, a nossa inteligência não se desenvolve. Temos a inteligência, né? É uma faculdade nossa, mas que para que ela se desenvolva, a gente precisa ser estimulado, né, com essas instruções e outras coisas mais. Quer ver? Observem, por exemplo, nós estamos atrelados a isso, que todos nós queremos nos relacionar com pessoas inteligentes. Nós queremos casar com pessoas inteligentes. Valorizamos a inteligência como algo importante no meio social, no meio cultural que vivemos. A inteligência é ímpar, é par, é primeiro. Mas existem pessoas que são inteligentes, têm uma inteligência desenvolvida, né? Bem estimulada, aprenderam muita coisa, os valores acadêmicos, instruções acadêmicas, mas vivem em situação difícil, horrível. Por quê? O que está faltando? Eu penso que, diante de uma situação como esta, positiva ou de dúvida, nós precisamos melhorar aquilo que nós conversamos na quinta-feira passada, ou retrasada, se não me engano, sobre desejo. O Ricardo sabe de que estou falando, né? Quem assistiu sabe, sobre o desejo. Então, diante do que eu estou dizendo, eu penso que a vontade é a, a força motriz que nós temos para desenvolver a nossa inteligência, a ponto de que possamos compreender as instruções recebidas. Infelizmente, em vontade, nós ainda somos fracos. Há pessoas, por exemplo, que desistem de uma realização, de um projeto, de um plano, porque exige muito da pessoa. Desiste fácil, porque exige esforço. E é difícil começar, por exemplo, um curso e continuar com ele até o final. É, Ele exige esforço, exige dedicação, exige uma série de coisas. E tem pessoas que se queixam bastante do tempo todo, mesmo recebendo dádivas que não percebe, mas se queixa o tempo todo. Portanto, eu digo que para nós desenvolver a nossa inteligência, para compreender as questões culturais, compreender os valores que alicerçam a nossa vida, nós precisamos, portanto, né, de fortalecer o nosso atributo maior, que é a vontade. Vontade de desenvolver a nossa inteligência, porque ela é estática se não tivesse estímulo, essas instruções e os estímulos, certamente a nossa vontade será fraca diante da busca daquilo que o Espiritismo pretende de cada um de nós, que é a nossa transformação. Então, ser espírita, por exemplo, diante dessas questões culturais, não basta eu conhecer os livros, conhecer o Pentateuco, conhecer a codificação. O Espiritismo nos recomenda a nossa transformação em pessoas melhores. Mas então, o que nos falta não é inteligência, o que nos falta é vontade. concordo. Onde é que está o entusiasmo, né? Exato. Mas isso é possível desenvolver, porque nós recebemos desses ensinamentos espíritas ah, instruções para nós buscarmos esse entusiasmo dentro de nós, né? Então, muitas vezes a pessoa não tem acesso, né? E, e não consegue se autovalorizar, né? Descobrir que ela tem essa capacidade. Então, ela pode ser muito inteligente, mas falta o ânimo, né? Falta o entusiasmo, Estímulo, é então, a vontade que o senhor falou, né? a instrução, né? Vanessa, Oi? Vanessa, queria fazer um comentário a respeito aí do curso. Então, é comum nas turmas das escolas do curso de Filosofia Espírita uma redução do número de alunos.
tá? Isso já é uma coisa esperada por nós, expositores. Até por essas questões mesmo de ser um curso livre, aonde você é feito num horário que muitas vezes, no caso nosso, a segunda-feira tornou ainda mais difícil. A segunda-feira é um dia que, na prática, na experiência nossa ao longo do tempo, não seria um bom dia. Porém, em função da questão da rádio e das atividades espíritas nas casas, a gente acabou adotando a segunda-feira. Então, assim, infelizmente houve essa redução, sim. Não só pela segunda-feira não foi tanto a questão, também tem essa redução no tempo. É comum da passagem do livro 1 para o livro 2 ter uma redução significativa, até porque muitos passam pelos filósofos, e os filósofos é a parte mais densa do curso. E às vezes a pessoa vai se sentindo desestimulada. Então, eu penso assim, que a gente tem que valorizar os que aqui estão, conforme aí a palavra do Abelardo, entender que faz parte do processo natural, e que vocês aqui são aqueles que mantêm, então, a chama, a vontade de aprender, e ter consciência que uma oportunidade de tratar assuntos que a gente trata no curso de Filosofia Espírita, dificilmente vocês vão achar em outros lugares. Muito difícil. É como agulha no palheiro, tá? De ter esse contato direto, essa conversa direta, com temas tão abrangentes, tocando tantas as coisas. Então, o que a gente pede para vocês que estão conosco é que continuem valorizando, persistindo, indo adiante, buscando, porque faz uma diferença muito grande todo esse conhecimento que vocês estão obtendo aqui no curso para a vida inteira, ok? É transformador. Tanto Verdade. foi assim com a Escola de Aprendizes do Evangelho, como também está sendo com o curso de Filosofia. Eu, por exemplo, eu era um expositor muito doutrinário, melhorei as minhas palestras, minha forma de dialogar com as pessoas, se tornando mais dialético, filosófico, como até o Abelardo colocou, mais polissêmico, e por aí vai. Eu acho que essa é a característica que a filosofia nos dá, né? Uma abertura para entender outras formas de pensar e interagir com elas. Então, eu acho que essa contribuição é imperdível. Agora, com relação à cultura espírita, eu queria só posicionar o seguinte: a cultura espírita ela não adota rituais e nem símbolos, e nenhuma forma de signo. Então, muitas vezes, nós não conseguimos identificar o espírita pelos signos, pelos símbolos, como há em outras religiões, que fazem questão de marcar com signos, com símbolos, com frases, são formas exteriores de demonstrar a sua espiritualidade. A espiritualidade espírita ela é interior, então ela vai ser observada, a gente vai conhecer o espírita pelo modo dele agir. Quantas diversas vezes eu falava para algumas pessoas que era espírita, a pessoa ficava com dúvida. Para tirar a dúvida, eu falava, eu sou kardecista. Aí eu via que a dúvida persistia. Mas quem é Kardec? Kardec o quê? Aí eu falei assim, não, a turma do Chico, aquele pessoal da caridade, do sopão. Ah, agora eu sei quem que é. Ok? Então é por aí. Ok? Fica aí o recadinho aí. Maravilha, maravilha. Realmente, minha turma foi assim também. Nós chegamos, e nós ainda pegamos a pandemia no meio. É. Nós chegamos de quatro, cinco no máximo. É, é isso aí, é difícil mesmo. É o entusiasmo, né? Vamos atrás dele. Então tá, vamos lá. As relações humanas, a teia. A vida humana é uma vida de relações. Relações com outros seres humanos. Ao analisar a nossa vida, nossos procedimentos, nossas ações, são estas, em grande parte, influenciados por outros. A maior ou menor dependência dessas relações é característica de cada um de nós.
Ao nascermos, somos dependentes dos nossos pais. A seguir, nos relacionamos com parentes, amigos da família. Na escola, novas relações, colegas, professores. Na adolescência, os amigos. A próxima fase é o da relação amorosa, namoros, noivado, casamento, vida profissional e assim por diante. Essas relações nos influenciam e, através dela, influenciamos. Podemos comparar a uma teia. Somos os nós da teia. As nossas ações e palavras afetam os nossos relacionamentos. Atuamos através de nossas ligações aos outros nós. Essas relações são regidas por meio de uma lei natural denominada lei da sociedade, de sociedade. Aqui ele faz um preâmbulo, né, para poder entrar depois na lei de sociedade, que vai falar a importância de nós vivermos em sociedade, de não nos ausentarmos da sociedade, né? Nós somos seres naturalmente sociais, sociáveis. Então, ele faz uma introdução, é um elo, né? É uma teia. Nós estamos interligados e desde criança participando e vivendo em sociedade. Então, agora a gente entra na lei de sociedade. A vida de relações é algo importante, natural e, sobretudo, universal. O ser humano é um ser social. A percepção de Kardec foi tão aguçada que dedicou perguntas no seu diálogo com os espíritos superiores sobre a lei de sociedade. O Livro dos Espíritos, em suas perguntas 766 e 775, enfatiza a necessidade da vida social pelo homem, questiona a vida de isolamento e o voto do silêncio. Trata da família como célula social. Sua coesão se dá através dos laços de família. Essa naturalidade da vida de relações faz com que o homem estabeleça procedimentos de convivência, chegando a compartilhar hábitos em função da adaptação no seu habitat natural. Então, se a gente pega lá os itens, né? O que me chamou bastante a atenção foi a vida de isolamento, né? Porque há pessoas que se isolam mesmo, né? Mas muitas vezes há religiões em que estimulam o isolamento, mas não no sentido egoísta, né? É no sentido de amadurecimento espiritual. E muitas vezes você isolado tem grupos que se isolam, e estão orando, estão de alguma forma mandando essa vibração para o mundo, né? Agora, o que é condenável é o isolamento egoísta, né? Da pessoa que sai do mundo e não contribui, não é útil. Então, é nesse sentido, né, que nós precisamos ser úteis, né? O ser sociável é útil, nós temos que ter isso. A gente tem que passar por isso para, inclusive, amadurecermos espiritualmente, né? Então, é nesse sentido. Pode ser que algum de vocês queira complementar, né? Porque é bem interessante essa passagem, né, do Livro dos Espíritos que fala dessa lei, né? Que é a lei de sociedade, a importância de nós vivermos em sociedade, aprendermos, evoluirmos. O Vanessa, ele fala, inclusive, aqui, eu acabei lendo o capítulo, né? Quando eu li o Sim, material, eu acabei lendo o capítulo do livro dos Espíritos. E uma frase que me chamou muita atenção aqui, né, é ajudando-se mutualmente, né? né? Quer dizer, você vai conviver em sociedade, porque é uma necessidade, uma vez que não nascemos completos, com conhecimento 100%, cada um sabe um pouquinho, e aí isso tudo se juntando, a gente se ajuda mutuamente, né, a progredir. Essa é por isso a necessidade, né, de viver em sociedade.
Mas essa ajuda que a gente já viu até lá atrás, né? Os mais fortes ajudarem os mais fracos. E aí a gente vê ainda o quanto a sociedade, ou uma grande parte da sociedade, está nessa contramão, né? Onde os mais fortes acabam pisando nos mais fracos em vez de ajudá-los, né? E não tem essa ajuda mútua, né? Não tem. Recentemente, uma, um corretor veio oferecer para a gente a compra de um terreno. E ele falou: não, a pessoa tá querendo vender o terreno porque ela quer voltar para o Nordeste, ela quer voltar para a família, mas tem todas essas prestações aqui para pagar, então é tanto de entrada e as prestações. E o terreno estava super valorizado porque já tinha um contrato pré-afirmado com uma empresa que iria colocar uma antena de essas antenas para celular e tal, com um contrato mega, sei lá, de acho que 15 mil por mês. Aí eu perguntei para o corretor, mas se tem esse contrato, por que que a pessoa está vendendo o terreno e indo embora? Por que que ela não fica com esse contrato, vivendo com esse valor, né? Não, a pessoa que está vendendo não sabe do contrato, ou seja, eles estavam pagando um valor muito inferior para essa pessoa que estava precisando do dinheiro para voltar para a família, Uhum. pondo um lucro absurdo lá para vender para alguém que quisesse. Aí eu falei, isso não está dentro do meu, da minha lógica, dos meus valores, eu Ética. não me atende, muito obrigado. Não, mas tem um contato, não me atende. O ideal seria entrar em contato com o dono do terreno e dizer, olha, você tem esse ganho aqui. Fazer ele desistir da venda do terreno, ajudar ele por muito mais tempo do que querer aproveitar dessa situação. Então, a gente pensa que isso está muito distante da gente, infelizmente não está. Então, por isso essa frase aqui, né, ajudando-se mutuamente, me pegou bastante, porque a gente, infelizmente, não vê isso acontecendo. Vê acontecendo sim, claro, a gente tem muitas coisas boas, né? A gente não pode só ficar trazendo o que é ruim, mas aí eu acho que é de cada um, né, de falar, não, isso já não me pertence mais, né? Se é que me pertenceu um dia, né? É porque o individualismo, o egoísmo, e vai contra, né? Vai contra essa lei de sociedade, porque se nós estamos em sociedade é justamente para o que que é ser útil, né? Que é o que é dito aqui no livro. O que que é ser útil? Primeiro, é você não prejudicar ninguém, né? Você fazer o certo, né? E nós podemos ser úteis no nosso trabalho, úteis com os nossos vizinhos, úteis com os nossos familiares. Então, é um questionamento mesmo. Que sociedade é a nossa, né? Porque a gente vê no dia a dia, né, gente? É no dia a dia que a gente E quando a gente vê, né, Brasil, pátria coração do mundo. coração do mundo, nossa, se nós somos o coração do mundo desta maneira, né? Quanto a gente realmente ainda tem que evoluir muito, né? A gente tem tudo a nosso favor, né? A gente tem toda essa diversidade de cultura, ou seja, a gente tem todos os conhecimentos necessários desde que a gente se una e um ajude o outro, né? Então a gente tem todas as ferramentas aí, mas a gente não está utilizando da maneira correta como deveria, né? É um desafio. A proposta, eu vejo a proposta do livro como essa, né? É uma missão, mas antes da missão você tem um desafio. É um povo que tem um desafio, né? Nós precisamos evoluir para isso. Então, eu vou partir aqui para a leitura da conclusão, tá bom? Eu acho que o Abelardo, Ah, Belardo, desculpe. Abelardo, Não tinha visto. Ah, tá. Pode falar. Tá me ouvindo, né? Sim. Sim, então, eu comecei a minha fala hoje dizendo no começo de que a qualidade pessoal é a base de todas as outras qualidades.
Na medida que a gente tenha consciência disso, certamente vamos buscar, por meio da instrução e do conhecimento, um saber, mas um saber que nos conduza a, a uma autoridade, a uma, digamos, a uma autonomia. Autoridade é essa que seria, pelo saber acadêmico, autoridade de direito. E como é que se revela essa autoridade de direito? Pelos conhecimentos acadêmicos. O diploma, por exemplo, os cargos que a gente ocupa numa empresa, e assim por diante. E também essa autoridade ou autonomia, né, que veio de um saber adquirido, nos dá também uma outra autoridade que podemos chamar de autoridade de fato. E o que seria essa autoridade de fato? Bom, competências, competência das relações interpessoais, principalmente. Na medida que aumenta a minha competência interpessoal, certamente eu estou adquirindo um processo de cultura que me faz respeitar melhor, não somente as outras culturas, como também o meu semelhante, as pessoas. Isso é a competência das relações interpessoais. E se nós não tivermos esta consciência de entender que é o conhecimento, as instruções, né, nos levam a essa autoridade de direito e de autoridade de fato. Até porque nós somos, do ponto de vista social, reconhecido pelas coisas que fazemos. Então, diante disso, né, eu dou para vocês uma excelente noite e um bom descanso. Só complementando, Abelardo, eu acho que eu daria o nome disso de autonomia moral. Também, ó, bem, É, eu tive uma palestra na escola da minha filha, quando ela era pequena ainda, falando sobre autonomia moral. E eles falavam exatamente isso. Seu filho está sentado no banco de trás do carro. Você está andando numa via que é a 60 por hora. Você freia só na hora que tem o radar ou você realmente anda a 60 por hora? Então, qual é o exemplo que você está dando para o seu filho? Qual a educação? O que que você realmente está deixando de legado para ele? E aí, assim, não é fazer só porque alguém está vendo só, mas é uma autonomia moral, né? exatamente. Você fazer certo porque é certo. E eu acredito que a doutrina espírita, os conhecimentos, esse próprio curso de filosofia, sabe? Quando a gente estuda a verdade absoluta, a verdade relativa, isso é tão mágico, isso é tão amplia tanto, né, o conhecimento da gente e cada vez mais vai enraizando essa questão da autonomia moral mesmo, né? Certamente. E talvez por isso o grupo vai ficando realmente tão pequeno, né? Porque como a Vanessa colocou, é um desafio, né? Todo dia quando você vai tomar uma atitude, você fala, peraí, eu tenho conhecimentos que não me deixam tomar essa atitude. Eu poderia ter tomado lá atrás, onde eu não conhecia, mas hoje eu tenho uma responsabilidade muito maior comigo, com a sociedade, né, com a minha vida espiritual, com isso te deixa muito leve, né? Muito leve, porque você realmente vive a vida dentro de um fluxo iluminado. É diferente do que simplesmente viver nesse mundo capitalista, materialista que a gente vê, né? Realmente é um desafio, mas é muito libertador. Com certeza. E tem um momento na vida em que a gente parece que vira uma chave mesmo, e você percebe que algo mudou, que você é outra pessoa e que você pode melhorar. E esse é o entusiasmo que o Abelardo estava falando. Que apesar das coisas não estarem como a gente quer, a gente, lá no nosso íntimo, a gente sabe que ainda assim é melhor continuar estudando, continuar se vigiando, Se instruindo, né? se instruindo, buscando a verdade absoluta. Mas isso requer um tempo também, não é de imediato, né? Cada um tem seu tempo. Pode ser que algumas já
muito cedo já consigam essa virada. Outros vão precisar de mais tempo. Eu acho que tem um momento que ou é uma visão, ou é alguma coisa que você sente, né? Algo que o universo te apresenta. E você fala, caramba, tô no caminho certo, então eu vou continuar, né? Apesar de estar difícil, eu vou continuar, não vou desanimar. E isso nos motiva, né? É de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. É algo muito íntimo mesmo. Então é isso. A gente já está chegando na conclusão, né? Ao entendermos a nossa e a outras culturas de nossa época, ou não, passamos a compreender melhor o mundo e os fatos que neles acontecem. Os preconceitos que possam ter ao desconhecer outras culturas podem ser amenizados com esse conhecimento. Em outras palavras, quando convivemos com as diferenças, passamos a respeitá-las. Ao conhecer, que é o que a Patrícia falou, né? Está convivendo ali com as pessoas do Sul e está respeitando, está tendo uma outra visão, né? Ao conhecermos e compreendermos as diferentes culturas que existem e que existiram sobre a face da Terra, com certeza estaremos minimizando os nossos preconceitos e entendendo melhor a vida planetária. Ai, lindo, né? Muito bom esse capítulo. Ele sai do conceito espírita, né? Mas tem tudo a ver, né? Tá super dentro, né? Tudo tem a ver, né? Então é isso, pessoal. Nós finalizamos meio que atrasamos aí um pouco, mas mesmo assim valeu, né? Valeu porque abrimos bastante a discussão e trocamos muito conhecimento e eu fico muito feliz com isso. Só tenho a agradecer. Muito bom, Vanessa. Obrigada. Que agradece o seu tempo, seu carinho aqui conosco. E eu gostaria só de reforçar de que nós falamos das verdades, né? E aí vem a questão da verdade relativa, e aí a gente vai entrar na questão de que a verdade é relativa no tempo, histórica e culturalmente, né? Diferente, conforme a cultura e o tempo na história. E para o filósofo, essa questão é importantíssima, porque você não consegue filosofar sobre os gregos se você não entender a cultura dos gregos. Se a gente quer aprender sobre Jesus, nós vamos ter que entrar na cultura judaica, né? Tem certas coisas em Jesus que ele usava máximas judaicas, né? Então, de uma certa forma, então, para a gente ter um entendimento mais amplo e completo de um fato, de um fenômeno, há que se ter o estudo da cultura, da história. E no filosofar, isso é muito importante, tá bom? Então, a contribuição da Vanessa aí nessa questão da cultura, do capítulo de hoje, vem se somar a outros capítulos que a gente andou olhando, e se vocês não pararem para olhar, um complementa o outro. Né? É um raciocínio que vai se complementando, vai se tornando cada vez mais complexo, nos ajuda a entender melhor o que se passa conosco. Tá bom? Quem se sente inspirado, a Patrícia, você já até levantou a mão, eu ia perguntar, mas Não, tô só dando parabéns para Vanessa, Obrigada. agradecendo ela aí por. Eu que agradeço a oportunidade, porque eu é quem aprendo mais. é isso aí, Essa todos troca é muito aprendemos juntos, importante. todos aprendemos Isso. juntos. Quem gostaria de fazer o encerramento? Poderia fazer para nós? Joelma ficou tão quietinha durante o curso que ela guardou energia para encerrar. Posso Isso fazer? não. Vamos lá. Obrigada. Então, que neste momento vamos silenciando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração e pedir ao Mestre Maior
que Ele possa, neste momento, iluminar todos nós e que nós possamos, com o nosso sentimento de amor, de esperança, de fé, que adquirimos através do conhecimento, vibrar para nossos irmãos, que neste momento estão passando por dificuldades, sejam elas sociais, emocionais, familiares, que nós também possamos vibrar para os gestores dos países que estão em conflitos, levando tantos sofrimentos, que eles acalentam o coração, que eles possam estar resolvendo da melhor forma possível para amenizar toda essa situação. Vibremos também pelas pessoas que estão na rua, nos orfanatos, nos asilos, e pedimos licença para vibrarmos para nós mesmos, para que nós possamos, cada dia, sermos pessoas melhores, que nós possamos, a cada dia, adquirirmos e vivenciarmos todo o conhecimento de amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Um abraço a todos. Até Um a semana abraço, que um vem. maior abraço, como diz o Boa Ricardo, noite. Vanessa, Até semana que vem. Boa semana a Boa todos. semana a todos. até a próxima. Um beijo. Boa noite a todos. Explicações, Vanessa. Valeu. Obrigado. Isso estimulou a gente. Obrigada, Vanessa. Tchau, tchau.